episódio é Mafalda Rebordão, que é atualmente responsável pelas parcerias estratégicas na Google em Londres. A Mafalda licenciou-se em Economia na Nova SBE e em 2019 completou o mestrado de International Management. É co-founder e host do podcast Ponto Zero. Defende que as carreiras são construídas com base nos role models que nos rodeiam e por isso criou um programa de mentoria, comprometendo-se a apoiar mulheres portuguesas no acesso a cargos de liderança. Bem-vindos ao Lights On, o podcast da Genitec. Preparados para mais uma conversa à luz do empreendedorismo e inovação? Bem, primeiro que tudo, bem-vinda Mafalda, é um prazer ter-te aqui connosco, obrigada por teres aceito o convite. Podes partilhar connosco um pouco do teu vasto percurso que te fez chegar até à posição de hoje? Olha, não sei se a minha carreira é uma carreira que eu não gosto de dizer que a minha carreira me aconteceu, porque eu não acredito que a vida nos acontece, acredito mais que nós fazemos a nossa vida acontecer. Mas acredito que me fui preparando, enquanto ativo no mercado, para estar pronta para dizer sim à próxima oportunidade que me aparecesse. E acho que isso é uma coisa muito importante que nós devemos ter em consideração, que é trabalharmos aprendermos sempre e trabalharmos as nossas skills, as nossas competências, os nossos comportamentos ativamente e de forma consciente para que consigamos, quando a oportunidade estiver lá, dizer que sim, agarrar essa oportunidade e só depois aprender a fazer. Não precisas ter conhecimentos para agarrar a oportunidade? Eu acho que tens que ter skills que te permitam agarrar essa oportunidade, mas acho que também podes aprender along the way. Okay. E acho que acredito muito neste conceito de primeiro dizer que sim e depois aprender a fazer. Porque ninguém nasce ensinado, ou seja, quando entrei na Google não fazia a mínima ideia do que ia fazer o meu role, não sabia fazer o meu role, mas muitas pessoas me ensinaram porque viram em mim o potencial para aprender a fazer e, portanto, mesmo que não saibas, deves sempre candidatar-te a uma posição. Isso é um tema interessante. A maioria das pessoas, quando não preenche todos os pré-requisitos de uma posição, tem muita dificuldade em candidatar-se a um role. E essa é uma coisa que eu desaconselho vivamente, porque mesmo na Google, avalia-se muito as tuas competências, ou seja, a tua curiosidade sobre as coisas e o teu potencial para chegares a um determinado. Passaste por um processo normal de recrutamento? Passei. Eu não tinha referral na Google, portanto, candidatei-me a um programa de estágios em 2019 para um internship de verão, que acabou por ser um internship de 7 meses, a par com o meu mestrado. Foi um desafio para a minha higiene de sono. Que mestrado é que fizeste? Eu fiz o SEMS, que é uma Alliance das Top Business Schools do mundo. E eu estava na altura a fazer a minha homeschool, que era a Nova SBE, portanto a International Management, e na altura tive a proposta da Google e era pegar ou largar, e eu pensei, ok, vou tentar coordenar como faço sempre as duas coisas. Foi um grande desafio. A minha higiene de sono foi comprometida durante algumas vezes. Eu tive-me a habituar a dormir 4 horas por noite algumas vezes para estudar para os exames, mas valeu super a pena porque descobri que tinha uma grande paixão pela cultura da empresa, portanto era um sítio onde eu me via a continuar a desenvolver. Muito mais do que apenas o role que eu fazia, era o tipo de pessoas pelas quais estava rodeada, ouviam sempre a minha opinião. Eu tinha 21, 22 anos, não tenho muito mais, agora tenho 25, mas quando me juntei à Google, portanto, podia-me sentar à mesa com CMOs, fazer pitch, ouviam sempre a minha opinião, validavam as minhas opiniões, e isso era uma coisa muito importante, que eu não tinha encontrado assim noutras empresas, e esse foi o motivo pelo qual eu quis ficar depois, e portanto ainda bem que decidi aceitar esse desafio. E depois como é que terminaste o mestrado e seguiste para a Google? Como é que foi? Depois, em 2019, fui convidada pela Nova SBE para dar aulas de cálculo a alunos de Economia e Gestão, como podes imaginar. Que desafio! Sim, um super Cálculo desafio. 1, 2, Cálculo 1. Okay. Cálculo 1, alunos de Economia e Gestão, foi uma das melhores experiências da minha vida. Nesse ano ganhei o prémio de melhor TA, adorava dar aulas, tinha sempre os auditórios cheios. Tu davas mesmo aulas teóricas? Eu dava aulas, sim, É sim, que no sim. técnico, maioritariamente, os professores assistentes laboratórios ajudam, corrigem os exames, mas dar aulas para o auditório... Tu tens teorias e práticas. As teóricas propriamente ditas são dadas por pessoas regentes, mas nas práticas tu ensinas uma parte da teoria, não é? Fazes uma revisão de teoria e depois fazes exercícios na aula em auditório. Portanto, é um mega desafio. Foi tirar-me fora da minha zona de conforto, mas a educação é a minha grande paixão. Alunos de primeiro ano. Acabar de sair do ensino e juntar-se à universidade. E foi uma das melhores experiências que eu já tive. Mas, posto isto, quando eu terminei o meu estágio na Google, tinha a opção de me candidatar a full-time, tens de voltar a fazer o processo e candidatar-me a full-time, ou sair e depois, eventualmente, regressar. Na altura, um mentor meu deu-me um conselho muito importante, que é
termina os teus estudos, vai aproveitar a tua vida a aprender ao máximo, porque a Google vai continuar cá. E então em 2020 foram buscar novamente. Uau, mas eles depois já não passaste pelo processo de recrutamento? Passei, fazes o processo novamente. São 6 entrevistas, não? Depende imenso do rol a que estás a candidatar. Tens sempre que fazer primeiro um screening do teu CV, passar essa parte, ou uma referral, o que for. Depois tens uma primeira entrevista com o recruiter e depois fazes 4 tipos de entrevistas em várias áreas para medir o teu fit com o role, o teu fit com a empresa e com a cultura. E depois em 2020 então entrei como Account Manager, baseada em Dublin, que é o headquarter da Google, a EMEA, a gerir o portfólio dos meus clientes. Também é muito sales Dublin, não é? Sim, Dublin é maioritariamente um hub de vendas, um hub comercial, em que tens muito este contacto com o cliente, porque 60% da revenue da Google vem de ads e, portanto, a maioria da operação está baseada em Dublin. Depois estive durante 2 anos num role como Account Manager, geri um portfólio de clientes, primeiro no mercado português e depois mudei para o mercado UK, 10 vezes o tamanho do mercado em Portugal. E também é um tipo de cliente bastante diferente, atenção, muito diferente. São muito mais conservadores, etc. É um choque cultural muito grande, não só porque têm outros objetivos, mas também a maturidade digital dos clientes e a sua predisposição ao tema da digitalização, transformação, é muito diferente e, portanto, é um choque cultural muito grande. E depois, no final do ano passado, fiz um shift e mudei para Strategic Partnerships Manager, portanto, para trabalhar com parcerias da Google. Como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, ainda estou a descobrir o meu dia-a-dia. Estás há quanto tempo neste... Estou neste role desde janeiro. Deste ano. Exatamente, portanto, super recente ainda o meu role. O que eu faço é definir a estratégia. Todos os nossos produtos têm AI, eu defino uma categoria específica para a EMEA. E gerir o PNL do produto. O que é EMEA para os nossos ouvintes? EMEA, certo, é Europa, Middle East e África. Portanto, toda esta região que nós temos aqui. Estou baseada em Londres. E, portanto, o que eu faço é a go-to-market strategy, a estratégia de ida para o mercado do produto, produtos que têm AI, que são alimentados por Artificial Intelligence, hardware, serviços, o que for, e definir qual é que é a estratégia que vamos ter com os nossos parceiros, que no fundo nos ajudam a colocar estes produtos na mão do utilizador. Sentes que estás a fazer aquilo que aprendeste com o curso ou afastou-se muito? Eu acredito muito que o curso é como dar-te uma ferramenta. Ou seja, é um bom enabler, é uma forma de tu desenvolveres as tuas hard skills, ensina-te a pensar, idealmente dá-te pensamento crítico, mas não necessariamente todas as coisas, aliás, o que tu aprendes no curso não vais aplicar no teu dia-a-dia nas empresas. Isso é uma ideia um bocadinho romântica que nós temos sobre o que é o mercado de trabalho e todas as coisas que vamos aprender no curso se aplicam no nosso dia-a-dia e não é verdade. Eles ajudam-te a pensar, dão-te estratégia, abrem-te a cabeça, dão-te a oportunidade de pensar, desenvolveres este sentido crítico, curiosidade, portanto, dão-te as hard skills. E é por isso que, à parte da tua vertente académica, da academia, é muito importante desenvolver as outras skills que se tornaram muito banais, mas são tão importantes, são as soft skills, competências, que depois te ajudam não só a entrar nestas empresas e no recrutamento, porque se não souberes comunicar e fazer um pitch sobre ti próprio, não vais passar nos processos de recrutamento. Tens de saber vender a ti própria, não é? Claro que sim! Portanto, tens de saber fazer o teu pitch, o que é que tu fazes bem, construir uma história de CV consistente, que é tão importante, e, portanto, ter experiências que depois te ajudem a poder escolher o que é que queres fazer, idealmente, não é? Mesmo que não gostes, não faz mal. Para cá trabalho não és tanto. Eu acho que é ótimo tu perceberes que não gostas, porque claro se não gostas já, olha, descartaste. É menos uma. Não gostar, até em cálculo, saber o que é que não é o conjunto, é muito mais fácil para definir o teu conjunto, não é? Portanto, é muito melhor saberes o que é que não gostas, idealmente, porque se souberes só o que é que gostas, vais estar com a cabeça fechada, não é? Vais estar dentro de uma box e não vais conseguir ver as outras oportunidades à tua volta. Isso fecha-te muitas possibilidades. Exato. Olha, falaste também um bocadinho sobre a cultura da empresa da Google e nós sabemos todos que daquilo que se ouve e do filme até que existiu, que é uma cultura muito conhecida. Portanto, quais é que são as principais características relativas à cultura de trabalho de uma empresa que mais valorizas? Uma ótima pergunta. Para mim é muito importante sentir, e este é um sentimento geral do ser humano, que eu pertenço à cultura da empresa. Isso só pode ser feito quando uma empresa celebra as diversidades, porque todas as pessoas têm diversidades, visíveis ou invisíveis. A maioria das pessoas acha que diversity é sobre o teu sexo, ou a tua orientação sexual, orientação religiosa, mas há tantas outras diversidades, como diversidades intelectuais, diversidade de background, onde é que tu estudaste, onde é que tu vens, isto tudo faz com que sejas diverso. E para mim é muito importante que uma empresa celebre essas diferenças e que veja que isso é uma oportunidade de inovação. A diversidade deve ser vista, na minha opinião humilde,
ainda com poucos anos de experiência nas empresas, como uma oportunidade de resolver problemas. Ok. Se eu trouxer para cima da mesa várias pessoas com experiências diferentes, podem trazer soluções que em conjunto resolvem aquele problema. Já passaram por outras experiências. E se forem todos do mesmo curso, tiverem todos a mesma visão, o mesmo método de pensar, não vai Claro ser que tão sim. benéfico. Ou pelo menos vamos encontrar sempre soluções iguais, e a ideia destas empresas, e empresas grandes, é inovar, não é? Porque senão ficas parado no mercado e eventualmente vais morrer. Claro. É porque o mercado é competitivo e é um mercado livre. Portanto, isso é uma coisa muito importante para mim, celebrar a minha diferença e a minha maneira de pensar e ouvir, ter uma voz ativa da empresa. E a segunda é ser uma empresa que se preocupa comigo enquanto pessoa e com o meu desenvolvimento pessoal. Ok. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não sei se é assim tão valorizada, mas na minha opinião é uma das coisas mais importantes de uma empresa. Saber que eu sou um indivíduo com objetivos de carreira, com uma vida e um plano de vida pessoal também, e que tem que existir uma flexibilidade e uma forma de ligar todas estas coisas. E, portanto, ter isso enraizado na cultura da empresa é para mim muito importante. Último, é que eu acho muito própria da Google, é a inovação e é celebrar o erro. É falhar outra vez, falhar mais rápido. E tentar perceber como é que vamos fechar o gap. Isto é uma coisa que acontece muito, que é identificar um problema e em vez de levarmos um problema, levarmos uma solução. Isto é uma coisa que é diametralmente diferente da maioria das empresas por onde eu já tive a experiência de passar. Portanto, a Google tem isso muito enraizado na cultura, não temos um departamento de inovação. A inovação acontece todos os dias, quer seja nos 20% projects, em que tens 20% do teu tempo alocado a uma coisa onde queres acrescentar valor. Por acaso não fazia ideia dessa parte da Google, acho que é super interessante. Tu tens 20% do teu tempo que tu podes dedicar a descobrir ou uma outra área da empresa que tu gostasses de explorar, até para depois, no ano seguinte, exatamente. Okay. Por exemplo, o ano passado fiz um 20% project em Cloud, em Strategy and Ops, Estratégia e Operações, para perceber se era uma área com a qual eu me identificava e onde gostaria de trabalhar. Percebi, ok, gostei imenso de fazer este projeto, acrescentou-me imenso enquanto profissional, mas não é isto que está alinhado para os meus objetivos de carreira. E, portanto, acabei por não seguir essa área. Pronto. E, exatamente, mais uma vez, descobrirmos, muito importante, as coisas que não gostamos. Mas isso tem que estar documentado, esses 20%? Há 20% projects formais ou informais. Okay. Há pessoas que têm 20% projects, eu já tive no passado de dar formações sobre um determinado tipo de tema, ou teres, acrescentar valor numa ONG, ou dares o teu tempo ao Google Serve, que é fazeres voluntariado, e a Google doar esse valor também em horas do teu voluntariado. Portanto, muitas pessoas têm áreas diferentes que as apaixonam. Isso é super interessante, por acaso. É espetacular. 20% projects é espetacular. Muitas vezes são 120% do teu tempo, o teu core role continua lá, mas pelo menos tens essa possibilidade de explorar e de construir a tua identidade. Sentes-te concretizada? Sinto-me muito realizada, mas não só... Mas eu sinto-me realizada por tudo o que eu faço na minha vida como um todo. E acho que a minha vida não depende só do meu full-time job. A minha vida, a minha carreira é um todo. É o meu trabalho na Google, é tudo o que eu faço no ponto zero, que é um dos projetos onde eu retiro mais realização pessoal. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, quero muito explorar. Sim. E a minha vida enquanto pessoa, enquanto Mafalda, fora só da minha empresa, não é? Eu não sou só a empresa onde eu trabalho, mas todas as outras coisas que eu faço e onde acrescento valor. Portanto, eu sinto-me realizada porque procuro ativamente colocar na minha semana coisas onde eu sei que vou retirar energia e onde eu acrescento valor, como isto estamos a fazer hoje. Boa, que bom. Devido a todas essas experiências e ambições que também acabaste de referir, decidiste desafiar-te e não permaneceste em Portugal já desde muito nova. Na tua perspectiva, quais é que são as condições de trabalho que consideras que deviam ser melhoradas no mundo profissional em Portugal? Excelente questão, muito difícil de responder. Eu acho que o mercado português é um mercado com pessoas e profissionais extraordinários. Aliás, sempre que eu estou a trabalhar fora e encontro portugueses, eles são sempre extraordinários, têm carreiras brilhantes. Eu acho que nós temos imenso talento cá. As pessoas são espetaculares. Formação em Portugal e educação em Portugal, eu já estudei em 3 países diferentes. Eu estudei no Canadá, estudei em Copenhaga e estudei aqui em Portugal. E em Portugal foi o sítio onde eu estudei que mais aprendi. Portanto, todas estas faculdades são ótimas e têm ótimas posições no ranking, mas de facto as faculdades por onde eu passei aqui em Portugal e quando eu estava na Spark Agency tive a oportunidade de lidar com muitas pessoas que estavam aqui no técnico, que estavam na FCT, que estavam em imensas universidades diferentes em Portugal, já para não falar de outras áreas, estamos aqui a falar de engenharia e economia, mas há 1000 outras áreas, e a formação em Portugal em hard skills é muito boa. Ok. Acho que em Portugal... dado o tamanho do mercado, há muito pouca escalabilidade de carreira. É um facto. Há poucos incentivos, os salários são muito mais baixos, não é? O custo de vida é muito alto. O custo de vida é alto, comparando o salário que se ganha aqui em Portugal. Portanto, é muito difícil, eu em Portugal, como jovem de 25 anos, conseguir ter a qualidade de vida, a independência que eu tenho ao trabalhar fora. Tu foste para fora com 22. Eu fui para fora, aliás, eu a primeira vez que fui para fora foi com 19, estudar. Certo. E depois trabalhar foi aos 22 anos.
quando fui para Dublin, trabalhar full-time em Dublin, e gostava muito de poder voltar a Portugal, e quero muito voltar a Portugal, e acrescentar valor no mercado em Portugal, mas sinto que existe ainda essa vontade. Eu tenho muita vontade de escalar a minha carreira e aprender, e ainda não o consigo fazer da forma que eu gostaria em Portugal. Não só porque o mercado é mais pequeno, esse é um ponto muito importante, mas porque faltam muitos incentivos para nós fazermos carreira aqui. Mas agora também é a melhor altura para tu ires para fora. É que agora, quando somos novas, é que é a altura para ir e depois voltamos, assentamos. Sim, há muitas pessoas que não querem ir para fora e isso é ok. E acho que é muito importante também termos essa consciência do que é que nos faz a nós felizes. E tenho muitos amigos que se deparam com esse tema agora no início da sua carreira e é muito importante também saberes o que é que funciona para ti e não ceder só a essa pressão para escalares a tua carreira tens que trabalhar fora e não existe mais nada que possas fazer. Sim, não é claramente linear. Claro que sim. Depende muito de pessoa para pessoa, não é? Claro que sim. Portanto, é muito importante saberes o que é que para ti faz mais sentido. Boa. E então, quais é que consideras serem os pontos fortes de iniciar uma carreira internacional? Para mim, enquanto profissional? Sim. Então, para mim é aprender com pessoas que têm um background completamente diferente do meu e poder trazer essas melhores práticas um dia para o mercado. Ou seja, eu trabalho em equipas transversais. Ia-te perguntar isso, as pessoas são de que curso, nacionalidades? Todas as nacionalidades. Em Dublin acho que temos mais de 200 línguas faladas. Mas a tua equipa? A minha equipa tem todas as nacionalidades. A minha manager é americana, uma das pessoas com quem trabalho é da África do Sul, já trabalhei com pessoas de todos os pontos do mundo. Portanto, todos os meus managers, na verdade, um foi francesa, americana, irlandês, portanto, já tive todas as nacionalidades quase. E, portanto, na Google temos muito esta diversidade e na maioria das empresas também se encontra muito isso. Eu vivo numa cidade em que eu costumo dizer que Londres é uma chapada de diversidade, porque é uma cidade com pessoas de todo o mundo, 10 milhões de habitantes concentrados quase todas as regiões do planeta. E isso é muito importante porque te permite aprender com eles. E tirar alguns dos teus unconscious bias. Unconscious bias são ideias que nós temos pré-concebidas sobre como é que as coisas funcionam e como é que as pessoas pensam. E ao deparar-te com esta realidade, estes schemas que foram construídos e que vêm desde a pré-história, que te ajudam no dia-a-dia a proteger dos perigos, faz com que tu os possas desconstruir em coisas simples, como pessoas que vêm deste sítio têm uma forma de pensar X ou Y. Isto são tudo unconscious bias que nós temos e que não nos permitem depois desenvolver-nos e aprender com estas pessoas. Portanto, o meu maior objetivo em estar fora é desenvolver-me enquanto profissional, aprender o máximo possível com pessoas que sejam mais inteligentes do que eu. A ideia é sempre estar numa sala em que pelo menos há uma pessoa mais inteligente do que eu. Nunca te assustou? Não me assusta. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Eu vejo nos desafios uma ótima oportunidade. Muitas vezes sinto, Paulo, esta pessoa sabe muito mais do que eu. Mas eu penso, que bom, ainda bem, pode ensinar-me imenso e eu posso aprender enquanto pessoa. Não me assusta, dá-me vontade e dá-me pica para me levantar de manhã para aprender mais e ser melhor. E devemos ver isso, em vez de olhar para criar um síndrome de impostor do eu não sou bom o suficiente para estar aqui. Não, tentar ver que estas são pessoas com as quais eu posso aprender. E depois, trazer essas melhores práticas para o meu trabalho e para outras equipas, para melhorar os processos e as organizações. Ainda sentes que todos os dias aprendes um bocadinho? Eu acho que há dias em que aprendo mais do que outros dias. Contudo, com todos os projetos que estou a fazer neste momento, sinto que todos os dias estou a aprender alguma coisa. Ou sobre mim, ou sobre as organizações, ou sobre as pessoas à minha volta. Boa. Boa. Já falaste um bocadinho do Ponto Zero e eu gostava de explorar um bocadinho esse tema. Portanto, a Mafalda é cofundadora do podcast Ponto Zero, juntamente com a Sara Aguiar, e recentemente lançaram o vosso primeiro evento, onde destacaram a importância da mentoria, que é algo que vamos falar em seguida, e também dão a conhecer bastantes exemplos femininos que são uma referência. Podes-nos explicar um bocadinho onde é que este podcast se enquadra, onde é que o evento se enquadra? Queremos saber um bocadinho mais sobre esta parte da tua vida. Vou-te fazer o meu 1 minute pitch sobre o Ponto Zero. Bora. Portanto, o meu 1 minute pitch sobre o Ponto Zero. Basicamente, começou de uma conversa de peer mentoring que eu e a Sara íamos tendo, em que estávamos a descobrir-nos no início da nossa carreira profissional e tínhamos uma série de questões e muitas vezes mencionávamos o nome de um ou outro mentor que nos ajudava a compreender isto. E nós, um dia, a termos esta conversa, pensámos, muitas destas pessoas, provavelmente, que também têm as mesmas questões que nós, que estão a começar no mercado de trabalho, não têm acesso a esta rede de mentores. Aliás, os números provam isso. 37% dos profissionais, de acordo com a Forbes, não têm mentor. Então pensámos, vamos democratizar este tempo, um bocado uma graça, vamos democratizar este tema e criar um podcast, e foi assim que surgiu o Ponto Zero, chama-se Ponto Zero. Nós acreditamos, não há só uma versão 2.0, é os pontos zero que tu quiseres, 3.0, 4.0, qualquer versão, estás sempre a trabalhar na tua próxima melhor versão. E trouxemos mentores para o podcast. Porquê é que só trazemos mentoras ao podcast? Quando estávamos a fazer a lista de mentores que queríamos trazer,
nós que somos pessoas aware para este tema, não encontrámos referências femininas para nós. Só tínhamos top of mind homens. Portanto, decidimos riscar a lista. E se daqui a 10 anos, duas miúdas como nós quiserem fazer um podcast ou trazer e ter mais diversidade de mulheres no seu podcast, terão mais nomes, certamente, para se recordar. Portanto, o nosso objetivo é, por um lado, democratizar estes temas de desenvolvimento de carreira de uma forma super objetiva, prática e acionável para os jovens e fazendo através da voz de role models femininas, porque elas ainda não têm a visibilidade, na nossa opinião, que merecem ter e o espaço aqui em Portugal. Como é que o podcast cresceu? Nós começámos a trabalhar com 6 empresas em Portugal o ano passado, criámos um programa que nós levámos às empresas para formar jovens, já formámos mais de 400 jovens em Portugal. O ano passado o ponto zero foi top 10% no Spotify. Jovens, volta de que idades? Portanto, jovens a iniciar a carreira. Inicialmente nós pensámos, ok, claramente o nosso target são jovens a entrar no mercado de trabalho. Percebemos que isso não era bem assim, quando falámos com as empresas e nos desafiaram a falar com under 30, pessoas que já estavam na carreira há alguns anos, porque a ideia também é que as pessoas possam renovar e continuar a desenvolver a sua carreira ao longo do tempo, não só quando te juntas a uma empresa e a fazer onboarding, não é? E portanto nós já estamos a trabalhar com 6 parceiros. Em relação ao podcast, somos top 10% mais partilhado no Spotify a nível global em português, o que significa que há muita procura sobre estes temas no mercado. E este ano criámos o We Can Do Better, que foi um evento cuja ideia foi aumentar o impacto que nós já tínhamos com o podcast e nasceu daqui uma coisa que é a C-Level Mentorship Academy, cujo objetivo é dar a mulheres jovens, com 3 a 10 anos de experiência profissional, a oportunidade de serem mentoradas por um CEO ou um C-Level em Portugal. E isto a ideia é fazer um bridge the gap entre mulheres que estão no início da sua carreira profissional e mentores ou mentoras que já têm alguns anos de experiência e que são líderes, já estão em C-level positions. Para tu aprenderes o que é preciso para seres um líder, como é que podes planear a tua carreira para seres um líder. Portanto, a ideia é fechar este gap que existe entre as lideranças e muito mais nas mulheres, porque há claramente um ambition gap muito grande entre as mulheres e os homens e, portanto, a ideia é que se consiga fechar este gap nos teus primeiros 3 anos de carreira e estamos super felizes. Começámos a fazer este desafio a 30 C-level e estamos com 45 neste momento na primeira edição da Academia. E a Academia vai renovar anualmente? A nossa ideia, nós temos alguns objetivos que em breve vamos divulgar, mas a ideia é alargar o impacto e dar a mais jovens a possibilidade de continuar aqui. O ponto zero também vai crescer, muito em breve, para que mais jovens como vocês também possam perceber como é que se faz isto, construir uma carreira. São só jovens portugueses? Para já são só portugueses, okay. O nosso scope é em Portugal. Porque é um mercado de trabalho onde nós achamos e queremos acrescentar valor. Boa. Mais tarde, queremos que mais jovens possam ficar a trabalhar aqui, que possamos continuar a desenvolver a nossa carreira em Portugal e porque temos muito carinho pelo nosso país e queremos um dia voltar. E, portanto, estamos a trabalhar com empresas em Portugal e com jovens em Portugal. Boa. Acho que o ponto zero é mesmo para todos devem ouvir, acho que é uma iniciativa incrível. E tu não disseste, mas o vosso evento, que eu bem sei, foi dia 8 de março? O nosso evento foi dia 8 de março. É para celebrar o Dia da Mulher. Exatamente. Foi uma forma simbólica de darmos voz, mas é muito importante que não seja só nesse momento. No dia de 8 de março, muitas mulheres têm convites para fazer parte de eventos. É muito importante é que haja essa percepção e essa sensibilidade e consciencialização quando olhamos para um painel, tentar perceber como é que trazemos mais diversidade. E isso não é só de género. A diversidade, como eu dizia, há muita diversidade invisível. E, portanto, é interessante nós fazermos esse exercício, dar um passo atrás e pensar como é que eu posso trazer mais opiniões para tornar a conversa mais rica. Boa. Uma última pergunta, antes da pergunta final de sugestões, que era, apesar de assistirmos cada vez mais a mulheres com impacto, como também dizias, voz e presenças em cargos de lideranças, o mundo da inovação e empreendedorismo é bastante pautado pelo sexo masculino. Como é que sentes que as mulheres podem e devem marcar a sua posição? Uma ótima pergunta, muito relevante, porque o ano passado saiu um estudo que mostrava que 1 a 2% do investimento de VCs tinha sido em mulheres. Okay. Alguma coisa não está bem, não é? Não sei o que é o ovo e o que é a galinha, não tenho uma solução mágica, parece que ainda ninguém encontrou uma, mas há algumas coisas que podem começar nas mulheres e que nós devemos fazer. A primeira é, e isto é muito importante, há um estudo da Google que mostra que quando nós colocámos uma série de roles abertos de candidatura a trabalhos, as mulheres só se candidatavam se preenchessem 100% dos requisitos. Pronto, uma mulher gosta muito mais, está muito mais preparada e, portanto... Achas que as mulheres têm medo de arriscar? Não sei se as mulheres têm medo de arriscar, não acho que se possa generalizar. Por exemplo, eu sou mulher e gosto muito de arriscar. Acho que é uma coisa que não se pode generalizar. Acho é que tem que existir incentivos, tem que se criar mais referências. Se tu não vês uma mulher a fazer, se não vês uma mulher a levantar VC, que tenha um filho, como foi a founder da Bumble, como vemos a Daniela em Portugal com a Defined AI, se não vires mulheres, não tiveres referências, não vais acreditar que é possível. Seeing is believing.
Se não existirem mulheres nestas posições, se não lhes dermos visibilidade, não vai acontecer. E é por isso que no ponto zero nós trazemos mulheres. Nós queremos criar referências em todas as áreas. No empreendedorismo é muito importante não ter medo de nos vendermos, de vendermos a nossa ideia. A ideia pode não estar... O MVP pode não estar 100% completo, podemos não ter tudo fechado, mas ir na mesma, tentar, falar com pessoas, abordar, colocar-nos out there e praticar isso. Quanto mais nós fizermos isso, mais confortáveis vamos estar e exercitar esse músculo. Portanto, o meu conselho, se eu pudesse dar algum, é exatamente isso, é colocarem-se lá fora, experimentarem, estarem rodeadas de outras pessoas e encontrarem essa forma também de... Isto é uma palavra que tornou-se meio banal, mas é muito importante, que é de se sentirem empoderadas para também irem lá fora e experimentarem e fazerem. Que sugestões e recomendações deixas para os nossos ouvintes, já testam um bocadinho agora, que querem mergulhar no mundo da inovação, empreendedorismo e sucesso? Eu diria que há dois truques que eu uso para me manter atualizada. 3, na verdade. O último é uma dica extra. Os meus primeiros 2 são... Há muitos podcasts interessantes que vocês podem ouvir dentro destas áreas. Alguns mais conhecidos, outros não. Alguns com falta de diversidade, mas que não deixam de ser podcasts super interessantes no mundo de investors. Muitos podcasts em VC, que é uma área muito importante que vocês devem seguir se interessarem por empreendedorismo e inovação. Faz venture capital. Exatamente, estão sempre à procura das melhores ideias, falam sobre isto, como é que investem, o que é que estão à procura no empreendedor e, portanto, para muitas pessoas que querem seguir a área de empreendedorismo é muito importante. Depois, ler muito, há muitos livros sobre isto. Tu destacas 2? Eu posso destacar 2, sim. Há um livro muito interessante que é o Startup Nation, que podem ler e que fala sobre isto. É o exemplo de Israel enquanto nação startup e como é que há muitas empresas que fazem IPO em Israel. É um dos lugares preferenciais para startups e para o mundo do empreendedorismo. Portanto, aconselho super a ler. E depois, todos os livros, há muitos livros que podem ler sobre como fundar a vossa própria startup, o Mother's Question, todos esses livros. Mas há um que eu gosto bastante, que li há pouco tempo também, muito relacionado com o tema de gestão e como é que nós nos podemos afirmar no mundo de liderança e inovação, que é o Build to Last, que é um conceito de Jeff Bezos, na verdade, e que é um livro super interessante sobre estes temas. A minha última dica é uma dica extra, para além disto, quer leiam livros físicos, quer audiobook como eu, que é o que eu faço, uso o truque de usar os audiobooks. A minha última dica, que é a dica extra, é falarem com pessoas que estejam na área da inovação. Melhor do que ninguém sabem quais é que são as tendências do mercado, onde é que estão a nascer as ideias, falarem com empreendedores, o que é que eles estão a fazer, o que é que vêem no mercado. São pessoas que estão constantemente nesta rede de networking. Esta palavra, as pessoas ficam muito desconfortáveis com esta palavra de networking. Mas é tão importante teres uma boa rede de contactos, pessoas que te podem ensinar coisas e que, mais do que isso, podem eventualmente vir a ser os teus sponsors, as pessoas que te apoiam. E há um conceito que eu gosto muito e que repito muitas vezes e vou continuar a repetir ativamente até achar que não é mais necessário. É muito importante ter uma network forte, porque numa sala cheia de oportunidades, essas pessoas vão se lembrar de mencionar o teu nome. E é aí que é muito importante estar preparado como um ativo no mercado para dizer que sim e depois ir aprender a fazer. E inovação é sobre isso. Não precisa de ser perfeito, mas at least tens essa vontade de ir e aprender a fazer. Acho que não podíamos terminar de melhor forma, Mafalda. Quero-te mesmo agradecer. Obrigada. Por termos despedido aqui. Foi muito enriquecedor. Tenho a certeza que os nossos ouvintes vão adorar. E, portanto, obrigada, Mafalda. Obrigada. Foi um prazer.